Alguns indicadores estão nos demonstrando uma possível altcoin season. Vem comigo ver essas altcoins que estão bem interessantes por curto prazo e esses indicadores que eu mencionei. Rapaziada, para quem não sabe, normalmente num período de alta, o Bitcoin ele sempre vai na frente. E depois disso, a gente tem o dinheiro que entrou no Bitcoin fluindo para as altcoins. Olha só que interessante que a gente está fazendo nesse exato momento, tá? A gente tem o gráfico do Bitcoin tentando dar uma lateralizada aqui em topo, né? Perceba que ele até fez uma barra aqui de 4 horas bem grande para baixo e já voltou quase devolvendo toda a barra. Só que o mais interessante disso tudo é justamente o gráfico da dominância. A gente está com quase 1,5% de queda no gráfico da dominância. Vou mostrar para vocês nesse exato momento. Olha só, aparentemente o gráfico da dominância acabou batendo uma resistência aqui na casa dos 55%, ou seja, o Bitcoin estava com 55% de toda a dominância do mercado cripto. E quando a gente vê movimentos parecidos com esse daqui, né, a dominância caindo, o que a gente enxerga? A grana fluindo simplesmente para as altcoins. O mesmo dinheiro que estava lá no Bitcoin com muita força, fazendo o Bitcoin subir, ele começa a ser colocado em algumas outras criptomoedas. O que a gente gostaria de ver então nesse cenário? A gente gostaria de ver o Bitcoin não perder realmente fundos anteriores, como essa região aqui dos 41 mil dólares, ele se manter lateralizando aqui em topo. Por quê? Porque isso indicaria que o dinheiro ainda está entrando no Bitcoin, ou seja, ele não está caindo, porém ao mesmo tempo ele está saindo do Bitcoin e entrando para as altcoins. Está entrando dinheiro novo no Bitcoin, que faz ele não cair, só que ao mesmo tempo está saindo dinheiro antigo do Bitcoin para a entrada das altcoins. E olha só que interessante, a gente está vendo algumas altcoins específicas dando realmente uma pernada bem interessante. A gente tem a própria Arb aqui, estava com uma operação aberta em Arb agora de pouco, acabei de fechar, porque ela está subindo mais de 12% aqui nesses últimos candles de 4 horas. Olha só que interessante o que a gente tinha em Arb aqui, nada mais do que um padrão Camper Handle, né? Aquela famosa xícara dos deuses. Olha só a xícara sendo desenhada aqui, a gente acabou de concluir o desenho da alça, né? Se ele rompe isso daqui, a gente tá falando, caso ele faça o padrão xícara mesmo, da Arb vir buscar regiões aqui de 1,35 mais ou menos. A Arb é uma que realmente surfou essa onda aí do dinheiro fluir para as altcoins. Outra que deu uma explodida aqui, a gente para analisar OP. Engraçado que as duas são segundas camadas, né? Será que a galera tá de olho nas segundas camadas? Foram as primeiras que eles tiraram o dinheiro do Bitcoin para colocar. Então, olha só, OP tinha uma resistência forte aqui, né? A gente consegue, inclusive, encontrar aqui na OP um triângulo ascendente. É um triângulo que normalmente ele acaba rompendo para cima, né? Perceba que a gente tem vários toques aqui nessa LTA. Toque aqui, toque aqui, toque aqui, toque aqui. E ele simplesmente usava essa região aqui como resistência, acabou estourando esse triângulo para cima. Normalmente é um padrão que rompe para cima mesmo, tá? 20% de alta aqui no caso da OP. O que mais que a gente tem subindo bastante aqui no que eu tenho favoritado, né? A gente viu o Arb, a gente viu o OP, a gente tem a própria Rocket Pool subindo aí 8%, outra narrativa muito forte, narrativa de Liquid Stake. Olha só, a gente pode até tentar ver um tipo de xícara aqui também, né? Olha só, padrão muito comum no ambiente de criptomoedas, né? A gente pode até estender mais para cá ainda. Olha só essa barrigada que ela dá, ela pega impulso, toca na média de 21 para depois subir mais. Então interessante o gráfico da RPL também subindo 7%. Essas que eu tô falando de primeira instância aqui já foi o trade, tá, gente? Não vai abrir agora porque a entrada, na minha opinião, já foi. Aonde foi a entrada, por exemplo, em RPL? Exatamente aqui no toque da média de 21. E se a gente olhar o gráfico de 1 hora, muito provável, ó, que ela chegou em sobrevenda. Olha lá, as melhores entradas, a gente vem falando muito isso daqui, estão no 1 hora em sobrevenda. Foi exatamente esse toque aqui. Última vez que ela fez 1 hora em sobrevenda foi aqui. Também uma entrada muito interessante que ela subiu mais. Outra vez foi aqui. Olha que entrada boa, subiu também bastante. Outra vez foi aqui. Entrada boa também, deu para surfar uma altinha. Então fiquem bem atentos ao RSI em 1 hora em sobrevenda, beleza? Vários trades que a gente vem abrindo na nossa sala de sinais são esses que estão em 1 hora em sobrevenda. Posso dar até um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês as operações que eu estou nesse exato momento, tá? Inclusive todas elas estão em lucro, bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela, ó.
Nesse exato momento, eu tô com uma operação aberta em Big Time, tô com uma operação aberta em PEP, 72. Acabei de abrir essa operação faz pouquíssimo tempo, já tem 72 dólares aqui. Uma operação aberta em Injective, essa aqui tá na sala de sinais, e outra em Matic, que também tá na sala de sinais. 150 dólares aqui, 180 aqui. Blur também, vou mostrar o racional dessa operação de Blur e também vou mostrar o racional da operação de Matic aqui para vocês, que na minha opinião essas duas ainda não subiram o tanto que eu acho que pode subir, tá bom? Então vamos dar uma olhada primeiramente no gráfico de PEP, que foi uma que eu abri agora de pouco, só para vocês entenderem o racional dessa operação que está aberta aqui no meu caso. E olha só o que eu enxerguei aqui em PEP para abrir essa operação. Primeira das coisas que eu enxerguei aqui em PEP é simplesmente como se fosse uma cunha descendente aqui, né? Deixa eu colocar ela mais certinha, unindo essa resistência clara aqui, juntamente com esse suporte aqui que ela vinha seguindo muito bem. Isso aqui é uma cunha descendente, padrão que rompe para cima, né? Onde eu abri essa operação? Exatamente por aqui, e daí ela foi estourou para cima aqui, faz nem 2 horas que eu abri essa operação. O que mais que a gente tem aqui? Esse é um padrão que rompe para cima e ela acabou fazendo esse padrão. Olha só que interessante aonde mais ela tocou, cara, exatamente nos topos anteriores, né? Topo aqui, tocou nessa região como suporte. Então ela vai, faz uma pivôzada, estoura essa região, retesta para talvez continuar mais alta. Então esse foi o padrão que eu enxerguei aqui no caso de PEP, beleza? Vamos dar uma olhada em Blur. Por que eu abri a operação em Blur? Vou passar aqui o setup para vocês, tá? Quando a gente para analisar o gráfico de Blur, o que eu acabei de falar? 1 hora em sobrevenda vencendo ótimas entradas. Blur tinha acabado de tocar em 1 hora em sobrevenda aqui, que é a entrada bem interessante. Quando a gente tira um pouco o zoom do gráfico de Blur, esse gráfico de Blur ele tá muito recente, deixa eu ver se eu consigo encontrar um gráfico um pouquinho mais antigo, da Bybit, obviamente, né? Olha só, o que é bem interessante de Blur, testando o topo anterior, assim como o Pepe fez, acabei de mostrar pra vocês, e olha o tanto de toques que ela teve nessa região e não perdeu, né? Então, também toque aqui numa região de Price Action, e olha só, quase encostou 4 horas em sobrevenda também. A gente acabou de mostrar que 1 hora estava em sobrevenda, 4 horas em sobrevenda são as melhores das entradas, né? Então isso já é mais um motivo de entrada aqui na minha opinião. E média branca, o que é essa média branca? A média de 21. Olha a última vez que ela tocou na média branca. Explodiu. Outra vez que ela tocou na média branca sem ser essa. Exatamente esse toque, ela começou uma tendência de alta. Então, bacana ver essa pernada dela, né, da Blur, depois o reteste na média branca, juntamente com o topo anterior, a gente consegue definir nada mais do que uma tendência de alta bem forte, usando a média de 21 como suporte e topos anteriores como suporte. Se você parar para analisar, olha o último pivô que ela deu, também foi exatamente no topo anterior, né, aqui foi topo e ela veio retestar esse topo anterior, essa região. Nada mais do que pivôs de alta, né, rapaziada? Linda tendência de alta aqui no caso de Blur também. Outra que eu já tô aberto e essa daqui, na minha opinião, tá dando entrada nesse exato momento. Não é recomendação de investimento, nada do que eu passo aqui. E outra coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos que eu analiso para curto prazo. Essa é uma análise para curto prazo, né? O capital de hold eu não mexo, tá, rapaziada? Quando a gente para analisar, eu tenho uma carteira pública aqui que os membros têm acesso. Então, se você quiser ter acesso a todas as criptomoedas que eu tenho, se torne membro aqui do canal. Essa carteira pública eu deixo lá, é para longo prazo. Daqui 2, 3 anos eu acabo vendendo essas criptomoedas. 10% do meu portfólio, mais ou menos, eu acabo utilizando para trade. Quando eu lucro nos trades, igual eu tô fazendo agora, eu pego esse lucro e compro mais criptomoeda para longo prazo. Entendeu? Esse é o racional. Você não fica fazendo trade com as criptomoedas de longo prazo. Por quê? A chance de você comprar elas mais caras depois é gigantesca, beleza? Igual eu falei, nada é recomendação de investimento. E deixa esse like aqui que eu vou mostrar mais algumas altcoins aí pra vocês. É só clicar no botão que você já ajuda bastante o YouTube a levar esse conteúdo pra mais pessoas. Voltando aqui então, cara, outra criptomoeda que eu também estou completamente de olho, eu até favoritei ela aqui, é a Storj, tá? Por que eu tô de olho em Storj? Eu tinha até feito um racional da operação aqui, ó. Média de 21, a gente consegue enxergar que ela tá tentando ficar entre a média de 21. As últimas vezes que ela tocou na média de 21, que é essa média branca aqui, foi entrada, tá? A gente pegar 1 hora dela, vamos lá, 1 hora em sobrevenda. Melhores entradas estão sendo no 1 hora em sobrevenda, beleza? E eu fiz até um cálculo de risco-retorno aqui. Olha só que interessante ficaria essa operação aqui, ó. Se a gente para analisar, o stop dessa operação ficaria em mais ou menos, vamos dar uma olhada, caso stop, 5%, 6%, aqui a gente não alavancaria muito, mas o alvo da operação lá em 30%. Então você está arriscando perder 6% para ganhar 30%. Se alavanca 2 vezes, por exemplo, se bate lá nos 30%, você ganha 60%. Se te estopa, como é 6% de stop aqui, você
perde 12% do total que você entrou nessa operação. Então, na minha opinião, é uma operação que também tá valendo risco-retorno. Olha só a PEP explodindo, hein? 8%. Vamos dar uma olhada de novo como é que estão os resultados da operação aqui. Por isso que eu tô falando, rapaziada. Na minha opinião, a gente tá começando a entrar numa altcoin season, mas olha só a PEP. Ela tava $70 agora de pouco, já tá 150. Injective aqui já tá $214. A gente vai bater o terceiro alvo aqui em Injective. E Matic, que foi a que faltou eu olhar o racional aqui da operação pra vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui em Matic. Cara, Matic também indo bem forte, né? Olha, ela tá tentando estourar essa resistência aqui, ó. Vamos dar uma olhada no de 4 horas um pouquinho mais longe. Resistência clara aqui em Matic, né? A gente consegue enxergar. Olha o padrão. Mais uma vez. Xícara dos deuses. Cara, se a Matic realmente conclui esse padrão aqui, a gente vai ver a Matic estourar a tampa, tá? Vamos ver onde que seria o alvo dessa operação. Lá na PQP. Então o Matic também tá bem interessante. Vai ser a próxima resistência, né? Olha só como é que é bacana os padrões gráficos, porque realmente o alvo dessa Camper Handle que a gente chama, né? Que é a xícara, é exatamente a próxima resistência. Quantos por cento seria isso aqui caso ela busque lá? Estamos falando aí de 12% a mais, né? Porque a gente já tá com a operação aberta. Dá uma olhada no gráfico diário. Outra coisa que tá legal aqui no caso de Matic é que ela chegou a níveis 50 aqui do RSI, o que é bem positivo, ou seja, ela não tá sobrecomprada, tá só começando uma alta agora no gráfico diário. Vamos dar uma olhada no de uma hora aqui. O gráfico de uma hora, o RSI de Matic, ele não tá chegando nem na sobrevenda, tá? Então você tem que encontrar o padrão de cada ativo. Por exemplo, aqui tá sendo entrada interessante no caso de Matic, ó, esses toques nessa região 37, mais ou menos aqui do RSI. Aqui atrás ela tocou em sobrevenda, também foi uma excelente entrada, né? Deixa eu colocar mais certinho aqui, ó. Nessa região aqui, mais ou menos, foi uma excelente entrada. Então, rapaziada, o que eu daria de dica aqui pra vocês, pra quem gosta de fazer uns trades igual a gente gosta aqui? A primeira dica é, utilize a Bybit porque a taxa de trade da Bybit é a melhor. E a gente sabe que pra trade as taxas contam demais. Ainda mais a gente que gosta de fazer swing trade, operação de 3, 4 dias aí, cara, você tem que utilizar corretoras que tem uma taxa bem menor. Então, Bybit, link aí na descrição, que pelo nosso link as taxas são melhores ainda. Segunda coisa, procure operações maiores, iguais essas que a gente tá fazendo. Operar todo dia não é a melhor das hipóteses. A gente gosta de abrir operações e deixar 3, 4 dias. Injective, por exemplo, a gente mandou lá na sala de sinais faz 4 ou 5 dias, se eu não me engano. Ela vem batendo um alvo, depois bate o segundo e agora tá indo pro terceiro alvo ali que a gente colocou lá na sala de sinais. Matic, mesma coisa. A gente tá com essa operação em Matic lá na sala de sinais faz uns 5, 6 dias. E agora a gente tá tendo um resultado mais expressivo dessa operação. Então procure operações maiores que vão durar mais dias, porque na minha opinião, igual eu mostrei ali pra vocês, dominância caindo, a gente pode ter uma grande probabilidade de altcoin season, tá? E opere, pelo menos é o que a gente tá fazendo, mais as altcoins nesse momento. Por que operar mais as altcoins? Porque o Bitcoin ele tá quase em topo. Na verdade, ele tá em topo do ano, né? Então, ele vai possivelmente ou lateralizar ou vir até um pullback. E se as altcoins continuarem com essa força aqui, serão as melhores oportunidades, beleza? Eu falo aqui o que a gente faz, pode ver que tudo que eu falei aqui a gente passou na sala de sinais e a gente opera as operações que a gente manda. Se você quiser entrar para essa sala aí, é a comunidade Satoshi, são 4 produtos em um só, link na descrição. Tamo junto, obrigado pela audiência e deixa o like, do nada esse vídeo acaba.